Paz seja convosco. Nessa tarde bendita e santa, vamos meditar na mensagem 160, que é a 22ª mensagem da primeira dimensão da terceira trombeta, totalizando 1189 mensagens. E o título é O Evangelho da Graça. Para isso, nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 12 em diante. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rir, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde as quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amém. Portanto, essa passagem gloriosa da Escritura, em Mateus capítulo 24, ela mostra, dá o retrato, né? Enfim, ela mostra o cenário do tempo do fim, né? E vemos também ali que o Senhor disse, né, que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Então, se essa geração já passou, né, certamente é que Jesus já veio. Então vejam que o Senhor Jesus Cristo veio para aplicar a justiça sobre os judeus. Ele veio nas nuvens, e a nuvem significa juízo. Quando Moisés foi atravessar o mar, né, a nuvem surgiu e foi um juízo sobre o povo do Egito. Então, a nuvem representa o juízo, e foi um juízo sobre a igreja judia. E todo o olho o viria, sim, todos que ali estavam viram ao Senhor Jesus Cristo em poder e glória. E veja que o acontecimento não foi em outro país, foi ali em Israel, foi ali na Judéia que tudo isso aconteceu, né? E outra coisa interessante que ele falou, quando os discípulos falavam sobre o templo, ele disse, não ficaria pedra sobre pedra. E depois disse, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Qual geração? A geração daquela hora. Então Jesus veio naquela hora, quando houve a destruição física da fé. A destruição física da fé. O templo foi destruído, enfim,
E Atos dos Apóstolos também narra que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então a religião, na presente atualidade, no presente, ela está completamente desalinhada com as Escrituras, porque eles apregoam que o Senhor Jesus vem, e ele já veio. Então ali começou o Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça, porque pela graça nós somos salvos. Nós não somos salvos pela lei, porque ela é fraca e falha, mas a graça é infinita e perfeita. Então pela graça nós somos salvos. Quando Jesus foi crucificado lá no madeiro, aí lá no madeiro começou praticamente a dimensão de Cristo. E aí nós temos uma coisa interessante a saber, né? Que o Senhor Jesus Cristo veio em 3 dimensões, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Lá na cruz, ali encerrou a dimensão do Filho do Homem, para dar lugar à dimensão da graça do Senhor Deus. Então, pela graça, nós somos salvos. Agora leia Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Note como é interessante. Paulo foi o ministro do Evangelho da Graça. Através de Paulo que veio a graça salvadora, a graça infinita, né? Por isso que em Romanos e outros livros, o profeta Paulo fala a mesma coisa. Pela graça sois salvos. Portanto, não é a lei que nos salva, não é o sacrifício que vai nos salvar. Não, é simplesmente a graça do Senhor Deus que nos salva. Louvado seja Deus. Alguém aí, por favor, ajuda aí. Então, gente, nós precisamos romper com a idolatria, romper com a heresia e servir a Deus em espírito e verdade. Então o pecado, ele está na carne, ele não está no nosso espírito, na carne. A concupiscência da carne, que é a nossa grande adversária, né? E nós precisamos vencê-la através da fé em Cristo Jesus. Agora leia, por favor, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Continua. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecesses por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então veja, a destruição da carne. Então é na carne que habita o pecado. Paulo disse em Romanos 7,17, né, que na carne não há bem algum, no nosso corpo não há bem algum, porque nele habita o pecado, o espírito do erro, né, habita ali. E lá em Gálatas capítulo 5, ele cita quais são as concupiscências da carne. Gálatas 5, versículo 10 ao 19. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele quem vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. E quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Amém. Dá uma paradinha. Veja bem, é uma luta entre a carne e o espírito. Então nós temos que fortalecer o espírito para vencer a carne. E a gente vence a carne pela graça do Senhor Deus. Porque é impossível ao homem cumprir a lei. E a lei é fraca, ela não nos salva. Mas o Espírito, a graça do Senhor Jesus Cristo, essa sim, nos salva. Então esse é o Evangelho dessa hora. Por isso que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, que são assentados em lugares celestiais em Cristo. E Romanos 8,1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora em Gálatas, continuando aí, Gálatas, a gente vai encontrar várias concupiscências da carne narradas pelo Senhor. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí nós temos exatamente o ministério do pecado, o ministério da morte, né? O ministério da morte, que está na carne. Então, se nós dermos lugar à nossa carne, nós não cumpriremos com a lei de Deus. Então, debota que Cristo morreu em vão. Portanto, nós não conseguiremos ser salvos pela lei, mas sim pela graça. É pela graça que somos salvos. Né? E aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E vejam bem, lá em 1 Coríntios 5:1, houve um rapaz que atentou contra a mulher de seu pai. 5:1. 1 Coríntios 5:1. Ele usou o corpo da mulher. E a lei diz que isso é morte. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então veja que a carne tem que ser destruída. E aí é a libertação. Aí o espírito sai daquela prisão, né, para estar com o Senhor Deus. Então o espírito volta para Deus que o deu, né, e a carne volta para o pó de onde ela veio. Né? E vejam que o rapaz teve que ser entregue a Satanás para que a sua carne fosse destruída, para que as concupiscências da carne não fossem mais exercidas, né, para que o espírito fosse salvo no dia que o Senhor o tomasse. Então, portanto, na carne não há salvação alguma, nenhuma. E a lei é totalmente física, Quando diz lá Deuteronômio 16:16, ele diz que três vezes ao ano, né, o varão virá ao Senhor, né, não com as mãos vazias, né, nas festas de tabernáculo, nas festas de Pentecostes e na festa dos pães asados. Né? Então você veja que é um ato físico. Dar dízimo é outro ato físico. Mas tudo isso aí pertence ao ministério da morte. E nós estamos querendo viver o ministério da vida. E o que é o ministério da vida? É estar assentados em lugares celestiais em Cristo, que é o Evangelho da graça. A terceira dimensão do Evangelho. Né? A primeira veio lá com Moisés e a lei, a segunda veio praticamente com os apóstolos, e a terceira veio com Paulo, quando simplesmente
ele diz que ele era o ministro da nova aliança. Então essa é a nova aliança. Não a aliança da carne, uma aliança do Espírito. E São João 4,24 diz, Deus é Espírito, e importa se o adora em Espírito e verdade. Então a carne nossa não adora a Deus, porque nela está o pecado. Ela é contrária. E nós lemos em Gálatas agora há pouco que é uma luta entre a carne e o Espírito. Né? Uma luta entre a carne e o Espírito. Então a concupiscência é o que nos afasta do Senhor Deus. Agora leia Levítico 18:8, para completar o nosso entendimento. 18:8 de Levítico. 18:8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou a filha de tua mãe, nascida em casa, ou nascida fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Amém. Vejam que é a lei. Paulo simplesmente disse para eles que eles estavam vivendo a lei e não estavam cumprindo a própria lei. E quando a gente não cumpre a própria lei, peca em todos os outros pontos da lei. Então, Paulo falou para eles, não, que ele seja entregue a Satanás, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Porque a carne não salva, pelo contrário, a carne condena. Né? Condena. Agora vamos... É interessante essa parte aí, né? Paulo anulou a lei. Paulo está falando para eles que sim, que cumprir aquele mandamento da lei. Né? Mas não salva. Que vai salvar aquele rapaz, que salvaria aquele rapaz naquela oportunidade, o Espírito. Por isso, aquele que está no Espírito, ele tem a probabilidade de salvação dele é grandiosa. Agora, quem anda na carne e não anda no Espírito, simplesmente está afastado da glória e da graça do Senhor Deus. Agora, vamos para Malaquias, capítulo 4, versículo 4 e 6. É um livro antes de Mateus, ele fala sobre os dois Elias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Então veja bem, os dois Elias. Ele falou que um viria para converter o coração dos pais aos filhos, e que o outro viria para converter o coração dos filhos a seus pais. Ele não está falando sobre o judeu, e está falando sobre o outro homem, para formar um só homem. Né? Os gentios, formar um só homem. Esse sim seria o judeu espiritual desta hora. Então, isso está lá em Lucas, capítulo 17, quando o João, Deus o proclamou como sendo o Elias, primeiro Elias, que viria. E irá diante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que é seu tempo onde cumprir. E o povo está esperando a Zacarias, e maravilhar-se de tanto que demorasse no tempo. E saindo ele, não podia lhe falar, entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por oceanos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados esses dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o pobre entre os homens. Amém. Então, João Batista era o primeiro Elias. Está bem claro, hein? Eu disse que havia de vir. Que isso a gente pode também ler lá em Mateus capítulo 17, do versículo 10 em diante.
E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. João Batista é o primeiro Elias. Ele veio para quê? Para converter o coração dos pais e seus filhos. Mas que Deus enviaria o Elias para converter o coração dos filhos a seus pais. E nós conhecemos bem essa dimensão da Escritura. Portanto, o Evangelho que nós estamos vivendo hoje é esse que é o Evangelho do Reino, esse que é o Evangelho, o Evangelho da graça, que só pela graça nós somos salvos. Porque a lei era impotente para nos salvar. Impotente. Mas veja, são dois Elias, um que veio e um que virá. Portanto, isso é notório e é escriturístico. Né? E pela graça nós somos salvos, é verdade. Agora, percebam bem, aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade conosco em Jesus Cristo. Aleluia. Então vejam que coisa interessante. Claramente aí está dizendo que ele viria aquela hora. Claramente. E lá em Romanos 8, Romanos 8, versículo 10 em diante, olha que coisa extraordinária que está escrito aí. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita entre vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Então, gente, simplesmente a palavra está dizendo que nós somos salvos em Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que a graça do Senhor esteja em cada coração. Paz seja convosco.